tarde. Uma quarta-feira, todo mundo aceitando o recording aí. E como estamos todos essa noite? Boa noite, Elaine. Boa noite a todos. Aqui é o pastor Marcos. Eu estou no trânsito, mas ligadinho aqui. E muito bom vê-la aí introduzindo esse momento. Pastor Pablo, Crisley, os demais amigos. Sejam todos bem-vindos à nossa classe nessa noite. Cuidado para não bater o carro, pastor. Olha para frente, pastor. Ok, estamos focados. Obrigado, pastor Marcos. Mas boa noite a você que está em casa, boa noite a você que está no Brasil nos acompanhando, você que está em Nova York nos acompanhando, você que está na Filadélfia, você que está aqui em New Jersey. Todos sejam muito bem-vindos. Nós estamos estudando mais uma quarta-feira aqui com o nosso querido pastor Luiz. Estamos aprendendo muito, né, pastor Pablo? Já deixa eu chamar o pastor Marcos de novo. É isso mesmo, Elaine. Um prazer e um privilégio, né, participarmos dessa classe internacional. Pastor Marcos, é contigo agora. Ok, meu querido Pablo, querido Crisley, pastor Luiz, irmã Elaine, nesse momento agora nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. Eu estou aqui, parando aqui o meu carro para compartilhar a oração e com certeza esse momento é muito especial porque temos a oportunidade de falar com o Deus que vai nos ensinar por meio da sua palavra, né? Então vamos orar, vamos conversar com Deus neste momento. Feche seus olhos e vamos todos falar com Jesus. Querido Deus e amado Pai, nós somos muito gratos ao Senhor pelo seu cuidado, pela sua proteção. Quero pedir ao Senhor que possa abençoar nessa noite o estudo, trazendo esperança, trazendo conhecimento e a certeza de que a sua palavra tem se cumprido e cumprirá em nossas vidas. Portanto, abençoe o pastor Luiz, que vai nos ensinar por meio da palavra de Deus, mas também os momentos que passaremos aqui em união entre irmãos, que sejam momentos inesquecíveis, que aqueles que estão nos visitando também por meio dessa classe bíblica, de forma repetida ou pela primeira vez, sejam abençoados com a presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Vamos então ouvir um louvor que será apresentado também agora ao nosso Deus e após vamos receber o nosso querido que vai nos trazer a palavra. As nuvens
Amém, amém, amém. Que linda música, né? Louvado seja Deus por isso. Deixa eu só sair aqui dessa tela. Aqui, pronto. Boa noite, gente. Tudo bom? Quem está me ouvindo aí, levanta a mão. Que maravilha, que maravilha. É bom ver vocês aqui. Hoje eu vi que a Elaine deu umas boas-vindas aí, né, Elaine? Bem no capricho, não é verdade? No capricho, com alegria, com sorriso. Estou feliz de ver aqui meu amigo, o pastor Daniel Lidick, aí apoiando, né, junto com a gente. Pastor Daniel, dá uma boa noite aí, rapaz. Não abriu? Espera aí que nós vamos abrir já para você. Vamos abrir já aqui. Cadê o pastor Daniel? Vamos achar o pastor Daniel aqui. Aqui, abriu. Pronto. Meus amigos, boa noite para vocês. Como diz o Salmo 42, porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Você está esperando em Deus, meu amigo? Deus tem a hora certa de tudo. Hoje é a hora certa para muitas coisas acontecerem. Deus seja louvado pela vida de vocês aí. Valeu. Amém. Um abraço para o pastor Pablo, para o pastor Marcos, para o pastor Crisley. São os nossos 3 pastores aí, coordenadores, juntamente com o pastor Daniel Lidick. Seriam 4 pastores, coordenadores desse lindo projeto, e nós estamos muito felizes. Irmãos, fiquem atentos, porque, só para relembrar, essa classe bíblica, ela está entre 2 grandes eventos, ok? O primeiro grande evento foi em janeiro, quando nós tivemos presencialmente com vocês, tendo aqueles momentos de treinamento, de estudo da Bíblia e tal. Aí, a partir de fevereiro até o final de maio, nós estaremos com a classe bíblica. E em junho, a gente volta presencialmente para fazer uma programação especial de colheita. Então, é um projeto diferente, sabe assim? Não é só chegar, fazer uma semana e ponto final, né? Na verdade, esse projeto envolve basicamente 6 meses. 6 meses, ou seja, é alguma coisa consistente, alguma coisa duradoura, é alguma coisa planejada, estruturada. E eu quero agradecer aos pastores por isso, esses pastores que sonharam, planejaram, oraram, juntamente com suas igrejas, e nós estamos junto com vocês nessa programação especial, tá bom? Eu quero mandar um abraço também para o pessoal de Dallas. Temos pessoas de Dallas aqui com a gente. Abraço para o Alex, para toda a equipe de Dallas. Também o pastor Marcos, deixa eu ver o sobrenome dele, porque eu não posso falar o sobrenome dele errado, né? É o pastor Marcos... Marcos Santos. Não. Aí, pastor Marcos Seifer e a sua esposa Leilani, lá da região de Boston, ali, acho que é Bridgeport, se não me falha a memória. Ele parece que está conosco aqui hoje também. Então, temos 2 pastores Marcos, né? O nosso de Filadélfia e o outro pastor que eu acabei de mencionar aqui. E os demais pastores, se estiverem por aqui e eu não estiver vendo, sejam muito bem-vindos. Gente, é o seguinte, eu estou dando esse tempinho aqui, fazendo essa introdução, para que vocês possam convidar mais pessoas, mandem o link, divulguem para mais pessoas, ainda dá tempo. Nós já temos bastante pessoas conectadas, mas a gente pode aumentar. Deixa eu falar para vocês, sabe quantos computadores nós podemos ter conectados nesse canal? 1000. Nós podemos ter 1000. Então, esse canal é um canal, assim, um baita de um canal. E você pode trazer muitas pessoas para cá, tá bom? Não economize nos convites, pode convidar. Eu não sei, Isaías, se a irmã Maria está aí, mas se ela estiver aqui, seja bem-vinda, irmã Maria. Deus abençoe a senhora. Ah, tá ali, já vi. Deus abençoe e também a sua família, tá? Ok. Bom, nós vamos agora ao tema de hoje. Lembra que o tema de hoje é a sequência do tema da semana passada. Esse tema da semana passada, nós vamos continuar hoje e também na próxima semana. Por quê? Porque são 3 estudos falando basicamente do mesmo assunto. Porque, na verdade, não é o mesmo assunto, mas é que nós vamos ampliando o conteúdo. Falamos sobre Daniel 7, hoje vamos fortalecer Daniel 7 e ampliar um pouco. Semana que vem, nós vamos falar sobre o anticristo.
Aí vai ser um assunto que é Daniel 8. Então, é um tema ligado ao outro, puxando o outro, e a gente vai crescendo no conhecimento. Vai ser muito bom, né? Muito bom. Ok. Bíblia na mão? Bíblia na mão? Ó, a minha está aqui. Sua Bíblia está aí? Legal, parabéns. Bíblia na mão, Jesus no coração, é ou não é? E se você não tem a Bíblia assim de papel, tem a Bíblia eletrônica, né? Assim, ó, é ou não é? O importante é ter a Bíblia de alguma forma nas mãos. Nós já oramos, nós já cantamos, nós já tivemos abertura, então vamos direto ao nosso tema de hoje. Bom, vamos recapitular um pouquinho da semana passada. Daqui a pouco vem o PowerPoint, e num estudo como esse, via Zoom, o PowerPoint é essencial, né? Especialmente por se tratar de profecias de Daniel e Apocalipse, o PowerPoint é essencial justamente para que você possa ler na Bíblia e ver, ter algo assim visual. Isso ajuda no entendimento, certo, pessoal? Por isso que nós usamos o PowerPoint aqui com bastante frequência, certo? Bom, vamos abrir a Bíblia em Daniel 7. Por favor, abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 7. A gente vai dar uma pequena repassada em alguns pontos, usando somente a Bíblia, e depois a gente vai para as ilustrações do nosso PowerPoint. Daniel, capítulo 7. Vocês lembram sobre os 4 animais, mas eu vou assim mesmo destacar, tá? Daniel 7, versículo de número 2. Daniel 7, verso 2. Diz assim: falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos, lembra que ventos são guerras, tá? Eis que os 4 ventos agitavam o mar. O mar é água e água quer dizer povos. Então está falando de 4 guerras entre os povos. Verso 3. 4 animais, isto é, 4 reinos, grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. 4 reinos surgiriam do meio do povo. Okay? O verso 4 fala que o primeiro era um leão com asas, asas de águia, 2 asas. Verso 5 fala que o segundo animal era um urso, com 3 costelas na boca. O verso 6 fala que o terceiro animal era um leopardo, com 4 cabeças e 4 asas. E o quarto animal, no verso 7, fala que esse quarto animal não tem um nome específico, né? Veja que o primeiro era um leão, o segundo um urso, o terceiro um leopardo, mas esse quarto animal aqui, ele não tem um nome. Por isso que ele é chamado apenas de terrível e espantoso. Apenas assim. Então ele diz assim, esse quarto animal terrível e espantoso, diz assim. Bom, esses são os 4 animais, certo? Agora vejam só um detalhe bastante curioso no verso, vamos para o verso 15. Daniel 7, verso 15. Diz assim o verso 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito ficou alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Não é para menos, né? O camarada tem uma visão de 4 animais como estes, realmente impactaram Daniel. Ele fala assim, as visões da minha cabeça me perturbaram. Olha o verso 16. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Verso 17. Esses grandes animais que são 4 reis que se levantarão da terra. Agora vamos para o verso 19. Pula o 18 e vamos para o 19. Fala assim, então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, e devorava, fazia em pedaços, pisava aos pés do que sobejava. Até aí. Bom, nós já estudamos isso a semana passada. Isso aqui é apenas uma recapitulação, certo? Só que esses detalhes do capítulo 7, eles se repetem no capítulo 8. No capítulo 8. Por isso eu chamo a sua atenção agora para Daniel 8, versículo 12. Daniel 8, verso 12, falando do mesmo assunto. Mas vamos ler apenas o verso 12. Tá bom? Daniel 8, verso 12. Eu estou feliz de ver vocês com a caneta, com o caderno. Estou vendo aqui na tela muita gente escrevendo com a Bíblia aberta, o caderno. Olha, meus parabéns.
Isso nos emociona, viu? Eu tenho certeza que os pastores estão muito felizes em ver vocês anotando os textos, ou seja, fazendo um estudo mesmo, né? Não é isso? Eu vi que o pastor Pablo colocou um joinha, não é isso, pastor? A gente fica feliz. Pastor Pablo, abra o teu microfone. Não é maravilhoso, pastor Pablo, ver isso? E assim a gente consegue fixar melhor o ensino, pastor. E depois ter já pronto o texto bíblico na ponta da língua, não é isso? Exatamente. Parabéns, amados, parabéns. Parabéns, é isso mesmo. Pastor Marcos também deu um joinha ali, pastor Crisen também. Maravilha, é isso aí, gente. Daniel 8, verso 12, fala assim, ó. O exército lhe foi entregue com sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Ouviram bem isso? Vou ler de novo. O exército lhe foi entregue com sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Esse é o ponto que a gente quer trabalhar hoje. Quando fala assim, deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Não esqueçam dessa frase. Jogou a verdade por terra, deitou a verdade por terra, lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Ok? Agora vamos para mais um texto falando do mesmo assunto. Daniel, capítulo 7, voltemos para o capítulo anterior. Daniel 7, versículo 25. Daniel 7, verso 25. Ok? Diz assim, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Bom, agora, com essas informações que a gente resgatou da semana passada, nós vamos, então, entrar em detalhes agora. Pessoal, fiquem atentos, por favor, que eu vou colocar a apresentação. O nosso PowerPoint. Já está na tela a nossa apresentação. Aí está. Apocalipse, a resposta, é o nosso tema geral, ok? A semana passada a gente começou esse tema, as 4 bestas do livro de Daniel. Nós já analisamos que o leão representava a Babilônia. Você está vendo o desenho? Tem o leão e do lado tem um mapa da Babilônia. Okay? Para você ter uma ideia de que houve um tempo em que a Babilônia dominou o mundo da época. Tá? E o domínio foi do ano 606 a.C. até o ano 539 a.C. também. Lembra que antes de Cristo, a contagem dos anos era decrescente. Era do maior para o menor. Tá bem? Depois de Babilônia, vem então o segundo animal, que é o urso, que tinha 3 costelas na boca. O urso representava o segundo império que dominou o mundo, o Império Medo-Persa, que dominou do ano 538 até o ano 331, ainda antes de Cristo. Agora, essas 3 costelas na boca, só para relembrar, representavam os 3 povos que foram devorados na guerra pela força bélica, pela força do Império Medo-Persa. São eles, Lídia, Egito e Babilônia. As 3 costelas na boca do urso. Depois veio o terceiro Império Mundial, representado pelo leopardo, que tinha 4 cabeças e 4 asas. Então, esse leopardo representava a Grécia, de Alexandre o Grande, que dominou o mundo do ano 331 a.C. até o ano 168 a.C. Lembrando que as 4 asas do leopardo representavam velocidade com que Alexandre o Grande conquistaria o mundo. E as 4 cabeças simbolizavam os 4 generais de Alexandre, que é Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu, que depois da morte de Alexandre, eles assumiram o poder, dividiram o império, como aparece na sua tela, tá? Ao sul ficou Ptolomeu, ao norte Lisímaco, ao leste Seleuco e ao oeste Cassandro. Isso tudo já estudamos a semana passada, mas a profecia a gente tem que dar uma certa voltar de vez em quando para relembrar, fortalecer, para a gente pegar o fio da meada e avançar. Aí vem o 4º animal, que era muito feio, tão feio, o profeta Daniel não conseguiu dar um nome para ele e chamou de terrível e espantoso, que representa o 4º Império Mundial, que é o Império Romano.
que dominou o mundo, prestem atenção, do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. Isto quer dizer que quando Cristo nasceu de Maria, era Roma, o Império Romano, que estava no poder. Quando Jesus chamou os 12 discípulos, era Roma que estava no poder. Quando Cristo desenvolveu todo o seu ministério, era Roma que estava no poder. Quando Cristo foi crucificado, era Roma que estava no poder. Então, só para você ter uma ideia do período em que Roma dominou, certo? Avançando um pouquinho, os 10 chifres retratados aí, eles mostram o rompimento do poder da Roma pagã nas divisões da Europa Ocidental. Né? São os 10 chifres, são 10 reinos. São 10 reinos. Agora, veja, prestem atenção no texto que a gente leu em Daniel 7, verso 19. Daniel 7, 19, que a gente leu, que eu vou ler outra vez, que fala assim: então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobejava. Veja que Daniel, ele queria saber a verdade sobre esse quarto animal. E aí, então, nós iniciamos essa parte a semana passada, mas nós não concluímos. A verdade sobre o quarto animal é que o quarto animal representa Roma, e aquele chifre pequeno que saiu do meio dos 10, aquela ponta pequena que saiu, representa o poder religioso de Roma. Essa ponta pequena que sai em Daniel 7, que sai do meio dos 10 chifres, também aparece em Daniel 8. Daniel 7 e Daniel 8 fala desse chifre pequeno. Ele nasce pequeno, depois ele cresce e vai mexer com as coisas de Deus. E esse chifre pequeno, essa ponta pequena, representa o anticristo, o poder religioso de Roma, e que produziria um atentado à verdade. Veja, aí está um desenho da ponta pequena. E do lado direito você vê as tábuas dos 10 mandamentos sendo pisadas e quebradas. E embaixo a frase, lançou a verdade por terra, como a gente leu agora há pouco em Daniel 8, verso 12. Agora, senhores, observem. Para Satanás jogar a verdade por terra, Satanás não iria chegar de forma descarada, de forma direta, e dizer o seu projeto. Vocês sabem que se o inimigo chegasse assim e falasse: olá pessoal, eu sou Satanás e eu vim aqui jogar a verdade por terra, destruir vocês e levar vocês para a perdição. Você acha que se o diabo falasse isso, ele conseguiria seguidores? Jamais. As pessoas, fugiriam. É ou não é? Então, Satanás não é tão bobo assim. O que ele fez? Satanás fez uma mescla. Ele misturou a verdade com a mentira. O Satanás, ele pegou partes da Bíblia, partes da filosofia, partes do paganismo, partes de outras filosofias, ele juntou tudo isso e criou um movimento religioso. E esse movimento religioso é chamado no Apocalipse de Grande Babilônia, Babilônia espiritual. Não é aquele império babilônico lá representado pelo leão, ok? É uma Babilônia espiritual. Porque a palavra Babilônia significa salvação pelas obras e confusão. Então, o que o inimigo fez? O inimigo criou um movimento religioso, espiritualista, onde ele mistura cristianismo com paganismo e várias filosofias. E essa mistura do santo com o profano, da luz com as trevas, da verdade com a mentira, foi uma maneira inteligente que o inimigo conseguiu para jogar a verdade por terra. Tanto é que em Apocalipse, capítulo 12, aparece uma mulher fiel. E Apocalipse, capítulo 17, aparece uma mulher prostituta, infiel. Essas duas mulheres representam os dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo, a verdade e a mentira, a salvação e a perdição, a igreja verdadeira e a igreja falsa. Então, no Apocalipse, aparece essa mulher que está na tela.
que é a linguagem do Apocalipse simbólica, está falando de uma mulher prostituta, para se referir a uma igreja que prostituiria as verdades bíblicas. Por isso que a mulher é uma prostituta. Porque o inimigo criaria um movimento religioso e esse movimento religioso iria prostituir a verdade, iria profanar a verdade, iria misturar a verdade com a mentira. Então, isso é muito sério, ok? Isso é muito sério. E agora, veja o que eu vou colocar na tela. Eu coloquei semana passada, mas agora vamos colocar com calma. O que eu vou colocar na tela está em Daniel 7, versículo 7, versículo 8. Está em Daniel 8, versículos 9, 10, 11 e 12. Tudo que eu vou colocar na tela estão nessas passagens bíblicas. Vou repetir. Daniel 7, versículos 7 e 8, e Daniel 8, versículos 9, 10, 11 e 12. Ok? Bom, falando sobre o quarto animal e sobre a ponta pequena. Lembra que o quarto animal representa Roma, e a ponta pequena, o poder religioso de Roma. Então, o que o inimigo queria fazer através de um movimento religioso? O inimigo queria devorar toda a terra. Isso está nesse texto que eu mencionei. Queria fazê-la em pedaços. Queria pisá-la aos pés. O inimigo queria fazer guerra contra os santos. Guerra contra os guardadores dos mandamentos. Apocalipse 14, verso 12. Veja mais. O inimigo iria, através desse movimento religioso falso, iria proferir palavras contra Deus, contra o Altíssimo. Iria magoar o povo de Deus. Iria mudar os tempos e a lei. Essa expressão tempos se refere ao calendário e a lei se refere aos 10 mandamentos. Quer dizer, então, que o inimigo, através desse movimento religioso, iria mexer no calendário, iria mexer nos 10 mandamentos. Veja a ousadia, a petulância do inimigo usando um movimento espúrio, religioso falso. O inimigo também iria, através dessa ponta pequena, iria engrandecer-se até o príncipe do exército. Lembra que o príncipe do exército é Cristo. Então, o inimigo, usando o poder religioso de Roma, iria crescer, iria mexer com Cristo. Por quê? Porque essa ponta pequena é o anticristo. É o que quer tomar o lugar de Cristo. É o que se assenta no trono como se fosse Cristo, querendo parecer Deus. Veja, o que mais? Iria jogar a verdade por terra. Nós demos ênfase nisso em Daniel 8, 12. Iria lançar a verdade por terra. E o texto de Daniel 8, 12 fala assim, lançou a verdade por terra, fez isto e prosperou. Hoje nós vamos saber isso em detalhes. E também causaria estupendas destruições. Essas frases todas não são invenções minhas. Eu as tirei de Daniel 7, versos 7 e 8, e Daniel 8, de 9 a 12. Muito bem. E mais. Iria prosperar e fazer o que lhe aprouver. E mais. Iria destruir os poderosos e o povo santo. E mais. Iria fazer prosperar o engano. Olha que coisa terrível. E mais. Iria destruir aqueles que vivem despreocupadamente. Quem vive espiritualmente despreocupadamente. E aí nós, então, nos concentramos nesse ponto. Lançou a verdade por terra. Pessoal, quando a gente fala lançou a verdade por terra, isso aí tem a ver com o nosso dia a dia, tem a ver com a nossa caminhada cristã também. Vocês vão ver agora. Por exemplo, eu tenho aqui nas minhas mãos a Bíblia Sagrada. Vocês também têm uma Bíblia Sagrada nas mãos, certo? Atenção, tudo que está aqui dentro é verdade, é a palavra de Deus. Porém, aqui dentro existem 5 textos bíblicos, 5, onde quando nós lemos esses 5 textos, nós vamos encontrar de maneira muito explícita, de maneira muito direta, muito objetiva, dizendo assim, tal coisa é verdade,
tal coisa é verdade, assim, de maneira bem direta. Tudo que tem aqui dentro é verdade, mas existem 5 textos que a Bíblia é categórica ao dizer que tal coisa é verdade. Então, pegue a caneta agora, que eu vou mostrar na tela e vou citar o texto e você anota, tá bom? Por favor. Bom, vamos lá então. Na tela está aqui para vocês. Nós colocamos aí as colunas da verdade. Por que nós usamos a expressão colunas? Porque são as colunas que sustentam uma casa, um prédio, uma construção. Ok? Então, veja, eu estou colocando na tela para vocês as 5 verdades que a Bíblia, de maneira muito direta, diz assim, isso aqui é verdade. Então, nós colocamos como colunas, em cima das quais, está vendo aqui, ó, minha mão? Em cima das quais estão todas as doutrinas da Bíblia. Todas as doutrinas dependem dessas colunas. A primeira coluna é Deus, a segunda coluna é Jesus, a terceira coluna é o Espírito Santo, a quarta coluna é a Bíblia e a quinta coluna os 10 mandamentos. Agora, prestem atenção. Volta para a Bíblia. Pega a Bíblia de novo. Daniel 8, verso 12. Olha só o que diz Daniel 8, 12. Eu já falei, repeti e vamos falar de novo, para que ninguém fique com dúvida. Daniel 8, 12. Olha isso aqui. Diz assim, o exército lhe foi entregue com um sacrifício diário por causa das transgressões. Agora atenção. E deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Então eu vou lhe mostrar agora, anotem os textos que eu vou mostrar para vocês agora. A primeira verdade que é explícita na Bíblia é Deus. Onde está escrito isso? Está escrito, anota aí, Jeremias capítulo 10, versículo 10. É para você anotar, por favor. Jeremias 10, 10. Fala assim, Deus é a verdade, ou Deus é verdadeiro. Tá bom? Repito mais uma vez. Jeremias 10, verso 10. Então, pessoal, Deus é a verdade. Amém? Deus é a verdade. Está claro isso? Ok. Vamos para a segunda coluna da verdade. A segunda coluna é Jesus. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 6. Anota aí, por favor. Esses textos você tem que anotar. Eu não coloquei na tela de propósito, para você pegar uma caneta e anotar. João 14, 6. Lembra o que fala lá? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus é a verdade. Então, vou repetir. Lá em Jeremias, capítulo 10, verso 10, Deus é a verdade. Aqui em João 14, 6, Jesus Cristo é a verdade. Ok? Então, eu já tenho 2 colunas da verdade. Deus e Jesus. Vamos para a terceira. A terceira coluna da verdade é o Espírito Santo. Isso está escrito, anotem, por favor, anotem. Está escrito em 1 João, capítulo 5, versículo 6. 1 João, capítulo 5, verso 6. Lá diz, o Espírito é a verdade, de maneira muito direta. Agora vamos fazer uma pequena pausa aqui, pelo seguinte. Talvez tenha alguém aqui conosco pensando assim, mas Deus, Jesus e o Espírito Santo não seriam uma só pessoa? Resposta, não. Não é uma só pessoa. Eu estou falando não de uma maneira assim contundente, já para você sentir a resposta. É assim, ó. Deus, o Pai, é um, Jesus Cristo é outro, o Espírito Santo é outro. Agora, quando a gente fala que eles são um, a gente está dizendo assim, que os 3 são um em propósito, ok? Em propósito. Eles têm o mesmo objetivo. Por exemplo, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, eles são onipotente, onipresente e onisciente. Então, eles são um nesse sentido. Mas são 3 pessoas distintas. Por exemplo, quando Jesus Cristo foi batizado no Rio Jordão, Jesus estava no Rio Jordão
E o Espírito Santo veio sobre ele. E ouviu-se uma voz nos céus, dizendo, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Então, aí você tem a manifestação dos três. Ok? Muito bem, vamos para a quarta coluna da verdade. A quarta é a Bíblia Sagrada. Atenção, por que eu estou dando ênfase nesse ponto? Está em João, capítulo 17, versículo 17. Repito, João 17, 17. Lá diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Atenção, irmãos, atenção, amigos. A Bíblia Sagrada inteirinha é a verdade. Porque tem algumas pessoas que acham que só o Novo Testamento deve ser seguido e que o Antigo Testamento já foi abolido. Então, isso não é assim. Nós temos que aceitar a Bíblia Sagrada inteirinha, ok? Por isso que fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Vamos agora para a última coluna, os 10 mandamentos. Isso está escrito no Salmo 119, versículo 151. Repito, Salmo 119, versículo 151. Ali diz, tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Pois bem, então nós colocamos para vocês aí as 5 colunas da verdade. Eu queria que vocês tivessem isso anotado. No final, a gente pode até perguntar para vocês, para alguém falar as 5 colunas, para ficar bem interessante. Mas eu vou repetir agora. A primeira coluna é Deus, a segunda é Jesus, a terceira é o Espírito Santo, a quarta a Bíblia e a quinta os 10 mandamentos. Atenção, qualquer doutrina bíblica depende dessas colunas. Por exemplo, a doutrina do santuário depende dessas colunas. A doutrina do estado do homem na morte depende dessas colunas. A doutrina da temperança cristã depende dessas colunas. Qualquer doutrina da Bíblia, qualquer uma, depende dessas 5. Essas 5 são colunas que dão sustentação a qualquer doutrina e ensinamento que a gente venha apresentar. Se você vai apresentar qualquer doutrina, mas você não tem Deus como estrutura, não tem Jesus, o Espírito Santo como base, a Bíblia como base, os 10 mandamentos como base, não se sustenta. Nenhuma doutrina se sustenta sem essas colunas da verdade. Agora, atenção. Lembra de Daniel 8:12? Lembra? Eu vou repetir para você. O exército lhe foi entregue com sacrifício contínuo, ou sacrifício diário. E lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Agora entramos num assunto bastante delicado. Como entender Daniel 8:12, que diz que a verdade seria lançada por terra e que eles fariam isso e prosperariam, se Deus é verdade? Alguém pode jogar Deus por terra? Não. Pode jogar Jesus por terra? Não. Pode jogar o Espírito Santo por terra? Não. Pode jogar a Bíblia por terra? Não. Pode jogar os 10 mandamentos por terra? Também não. Se não pode jogar a verdade por terra, como entender Daniel 8:12 que fala, lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou? Atenção, não é que jogou Deus por terra, mas jogou a verdade sobre Deus por terra na vida de muitas pessoas. Existem muitas pessoas que desconhecem a verdade sobre Deus, ou que o conhecimento que tem sobre Deus é um conhecimento misturado entre o santo e o profano, o certo e o errado. Ou seja, o inimigo misturou a verdade com a mentira e fez com que muitas pessoas passassem a ter crenças que não são crenças corretas, cristalinas. Então, o que o inimigo faz? Ele joga por terra a doutrina sobre Deus, joga por terra a doutrina sobre Jesus, joga por terra a doutrina sobre o Espírito Santo, joga por terra a doutrina sobre a Bíblia, joga por terra a doutrina sobre os 10 mandamentos na vida das pessoas. E não que o diabo vai jogar Deus por terra, porque Deus jamais pode ser eliminado, o inimigo jamais poderá jogar Deus por terra.
mas o inimigo pode tirar a verdade sobre Deus, a verdade sobre Jesus, a verdade sobre o Espírito Santo, a verdade sobre a Bíblia, a verdade sobre os 10 mandamentos da vida das pessoas. Isso ele pode fazer. Por isso que hoje há uma visão distorcida, onde muitas pessoas têm uma visão de que tudo é relativo. Você sabe que tem muita gente que frequenta a igreja e fala assim, não existe pecado, pecado não existe. Entendeu? E esse negócio de que Deus é o criador, isso é relativo. Para uns ele é criador, para outros ele criou, mas de uma forma que teve a evolução junto, aí mistura criacionismo com evolucionismo, vocês entendem? Por exemplo, no caso de Jesus, Jesus é o nosso único intercessor, nosso único mediador. Aí vem outras pessoas e falam, não, mas Maria também intercede, mas João também intercede, mas Pedro também intercede. Percebe? Vai misturando as verdades com as inverdades e vai jogando por terra os princípios da Bíblia. É isso que Daniel está falando. E quando você chega na doutrina do Espírito Santo, vira uma bagunça. Porque muitas pessoas confundem as coisas. E pensam que ter o Espírito Santo é simplesmente a pessoa entrar em êxtase e começar a pular e começar a falar em línguas estranhas e tudo isso, acha que isso é ter o Espírito Santo. Então é importante conhecer as verdades sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a Bíblia, sobre os 10 mandamentos, porque o inimigo está interessado em jogar essas verdades por terra. Deu para você entender? Entendeu, irmão? Entendeu, irmã? Entendeu, meu amigo? Isso é muito profundo. E quem que o inimigo usaria para fazer isso? O quarto animal, com a ponta pequena. Por isso que Daniel falou assim, eu quero saber a verdade sobre o quarto animal, lembra? Então, o assunto é muito complexo. Inclusive, veja só uma coisa, tá aqui o pastor Daniel, que é um músico maravilhoso. Existem músicas que são feitas por aí afora, cuja letra não está biblicamente correta. E acaba passando uma mensagem distorcida. Assim como sermões, assim como livros, assim como teologias. Deu para vocês entenderem? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Por isso que Daniel 8:12 fala, lançou a verdade por terra e prosperou. Porque existem seguidores de ideias espúrias, existem seguidores de ideias equivocadas. Entendeu ou não? Veja, esse assunto que eu estou falando é um assunto delicado para falar, mas eu estou falando com muita segurança, com base na Bíblia e com base na realidade. Entendeu? Então, nós precisamos abrir mesmo o assunto e estudar o assunto. Porque Jesus disse assim, se você conhecer a verdade liberta você. Enquanto o inimigo quer jogar a verdade por terra, por um lado, Deus quer que você e eu conheçamos a verdade para sermos libertos. Quer ver uma coisa, irmãos? Quer ver uma coisa? Veja, a pessoa que conhece Deus, que conhece Jesus, que conhece o Espírito Santo, que conhece a Bíblia, que conhece os 10 mandamentos, essa pessoa é liberta. Sim ou não? É impossível conhecer a verdade e não ser liberto. É impossível? O que vocês acham? Agora eu vou provocar vocês. Quer ver? Olha só. Olha só. Olhem para mim. Eu tirei o PowerPoint. Olhem para mim. Você acha que toda pessoa que conhece a verdade é liberta? Ou você acha que alguém pode conhecer a verdade e não ser liberto? Vai pensando aí. E agora eu vou bater um papo com você. Olha só. O diabo, antes de ser diabo, ele não era um anjo de luz? Era um anjo de luz. Tá. Então vamos lá. Ele conhecia Deus? Sim. Conhecia Jesus? Sim. Conhecia o Espírito Santo? Sim. Conhece a Bíblia? Sim. Conhece os 10 mandamentos? Sim. Então o diabo conhece a verdade toda. E por que ele é o diabo? Pegou? Pegou aí, varão? Pegou, irmã? Vamos de novo. O diabo morava no céu, não morava no céu? Morava. Então vamos lá. Ele conheceu Deus pessoalmente? Conheceu. Conheceu Jesus também. O Espírito Santo também. A Bíblia também. Os 10 mandamentos também. Então, tá vendo? O diabo conhece tudo e é o diabo. Mas Jesus não disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Como é que o diabo conhece Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia, os 10 mandamentos, e ainda assim é o inimigo de Deus? Pega a Bíblia.
Pega a Bíblia. Vamos ler João 8:44. Pega lá. João 8:44. Vamos pegar João 8:44 e vamos ler esse texto aqui que vai responder a nossa pergunta. João 8:44. Por favor, anotem esse texto aí no seu caderno. João 8:44. Pronto? Diz assim, olha. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. Atenção. E jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ah, atenção, pessoal. Olhem para mim. Olha para mim. Isso, tá olhando para mim? Sabe por que o diabo conhece toda a verdade e ainda assim é o diabo? Porque ele jamais se firmou na verdade. Uma coisa é conhecer a verdade, a outra coisa é se firmar nela. Entendeu ou não? Então, tem pessoas que estão na igreja e que não irão para o céu. Por quê? Porque não basta estar na igreja. Tem que se firmar na verdade. Ok? O problema de Satanás é que ele não se firmou na verdade. Então, nós precisamos conhecer a verdade e precisamos nos firmar na verdade. Se nós conhecermos a verdade, o que é a verdade? Vamos lá. Deus, Jesus, Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos. Se a gente conhece a verdade e se firma nela, aí nós seremos libertos. Por isso, o apelo de hoje é: vamos conhecer a verdade e vamos nos firmar na verdade. Amém, pessoal? Amém? Amém. Que assim seja. Que assim seja. Deixa eu perguntar aqui, quantos entenderam o tema de hoje? Levanta a mão aí. Ou a mão física ou a mãozinha eletrônica. Levanta a mão aí, ou põe um joinha, ou põe uma palminha, o que você quiser. Quantos entenderam o tema de hoje? Levanta a sua mão aí. Olha, todo mundo entendeu, graças a Deus por isso. Esse assunto aqui é a espinha dorsal do nosso curso, porque todo o curso vai girar em torno desse grande conflito entre o bem e o mal. Entendeu? Agora, o apelo é: vamos conhecer a verdade e vamos nos firmar nela. Nos firmar nela. Que Deus nos abençoe para isso, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Agora, com meu amigo, pastor. Olá, pastor Luiz, queridos amigos, que bênção. Tudo maravilhoso. Pastor Luiz, uma pergunta que chegou aqui. O que seria, na prática, firmar-se na verdade? Uau! Pastor Cris já começou com uma pergunta power. Isso aí. Uma pergunta power. Deixa eu só responder a pergunta de uma maneira, de uma outra. Vou pegar um outro detalhe para agregar e aí responder a pergunta. Pessoal, veja, existem duas maneiras básicas de conhecer algo ou alguém, certo? Existem duas maneiras básicas de conhecer algo ou alguém. Okay? Por exemplo, vocês me conhecem? Vocês me conhecem? A resposta é sim e a resposta é não. Sabe por quê? Por exemplo, se eu pergunto assim, qual é o meu nome? Você vai falar Luiz. O que você faz? Evangelismo. Você mora onde? Em Brasília. Solteiro ou casado? Casado. Então, vê que você me conhece, ok? Agora, vamos lá. Qual é o número do meu sapato? Aí você já não me conhece. Qual é o meu prato preferido? Você também já não conhece. Qual a minha cor preferida de roupa? Você já também não me conhece. Então, você me conhece por um lado e não me conhece por outro. Ok? Então, veja. Existem duas maneiras básicas de conhecer algo ou alguém. É o conhecimento teórico e o conhecimento prático. Aí eu respondo a pergunta que o meu pastor querido acabou de fazer. Como é que eu me firmo na verdade? É desenvolvendo esse conhecimento prático, ou seja, ter um relacionamento com Deus, um relacionamento com Jesus,
um relacionamento com o Espírito Santo, ler, estudar a Bíblia todos os dias, nem que seja um pouquinho só, mas todos os dias, meditar nela e obedecer os mandamentos de Deus. É assim que a gente se firma na verdade, através do relacionamento, e não apenas do conhecimento teórico, porque se a gente conhecer só pela teoria, é muito superficial. A gente precisa ter uma vivência, uma intimidade com Deus. E isso você só adquire através da leitura da Bíblia, da oração e de você, na hora da oração, conversar com Deus assim como conversa com um amigo. E isso é fazendo sempre, é um relacionamento diário que vai te dando essa intimidade com Ele. É assim que você se firma na verdade. Lindo, lindo, maravilha. E aí uma coisa que surge aqui, pastor, nas 5 colunas, uma delas é bem prática, que é bem evidente os 10 mandamentos. Então, seria isso também uma maneira de se firmar na verdade. Se Deus fala não mentir, não roubar, não adulterar, e o indivíduo continua naquela prática, logo ele não estaria se firmando na verdade. Seria isso, pastor? Seria isso, pastor. Eu respondi de uma maneira geral, incluindo as 5 colunas, mas você foi muito feliz em destacar uma das colunas. Sim. No caso dos 10 mandamentos, é exatamente o que o pastor acabou de dizer. Sem acrescentar nada, exatamente isso. A obediência aos mandamentos de Deus pela graça do Senhor é assim que se firma na verdade. Muito bom, muito bom. Nós estamos hoje com a irmã Neide, e ela está junto com uma amiga nossa, discípula, está sendo uma aluna muito dedicada, Claudiana. Ela assiste muito os vídeos e palestras suas, pastor. E eu quero ver se, de repente, a Neide com a Claudiana, elas querem entrar ao vivo e fazer uma pergunta, uma interação com você, pastor. Vamos ver aí. O Anderson poderia ajudar a gente a achar o contato da Neide, e vamos ver se a Claudiana gostaria de falar conosco, ok? Nós não combinamos, mas eu sei que ela está aí ouvindo, aluna assídua, dedicada, e de repente a gente tem aí a oportunidade de falar com ela. Claudiana, dá a sua saudação direta aqui para o pastor Luiz, e se você tem alguma pergunta ou algo que você queira falar aqui para todos. Boa noite a todos, boa noite, pastor, boa noite ao pastor Luiz Gonçalves da Silva e a Neide aqui que me introduziu. Eu praticamente, como dei meu testemunho na igreja, eu praticamente me criei, nasci dentro da igreja católica, foi criada dessa forma e nunca li a Bíblia, o que me incomodou muito crescendo. Né? E depois de tantos anos, depois de ter minhas filhas, minha família, eu, através da Neide, minha vizinha, ela me ofereceu a estudar a Bíblia e eu fiquei muito feliz, porque eu sempre quis estudar a Bíblia. Nós já estudamos muito. Yes. E agora que eu estudei a Bíblia, o suficiente para saber a verdade, eu já completei, pastor Luiz Gonçalves da Silva, toda a sua série do Apocalipse, das 27 que você lançou uns 9 anos atrás. Uau. E eu achei... No YouTube. Você estava bem novinho. Não, e pastor Luiz, o engraçado é que ela começou a estudar comigo, estudou até a 10ª lição, né, um estudo, mas não foi sobre Apocalipse. Esta semana passada, ela estudou a série toda que o Senhor lançou há 9 anos atrás. Uau! Eu dei um livro para ela. Qual foi o livro? Foi o Grande Conflito. O Grande Conflito, mas é aquele mais fino, né? Mais fininho. Uhum. Ela já leu o livro todo. Uau! Para você ter uma ideia de quanta sede da verdade que eu tinha, né? Era muita sede. Hoje então estudamos, não é? A Bíblia, hoje estudamos também. Por muito tempo também. Ô, nós estamos 2 horas estudando. Amém. Quem que é a Claudiana das duas? Sou eu. Sim. Ô, irmã, você mora em que lugar? Eu moro aqui em Nova York, em Queens. Sim. Você mora perto da Neide? Eu moro perto da Neide, no 3º andar. Eu moro no 2º, ela no 3º.
Eu quero dar os parabéns a vocês duas, viu? Porque vocês estão juntas Obrigada. estudando a Bíblia e estão devorando a palavra de Deus. O pastor Cris, é assim que se firma na verdade, entendeu? Isso aqui é uma demonstração, pastor, muito clara de como que a pessoa se firma na verdade. Verdade. Deus abençoe. Agora eu quero fazer aqui, Claudiana. A Claudiana... Isso, Claudiana, eu vou fazer uma pergunta para você então, tá bom? pode fazer. Quais são as 5 colunas da verdade que eu acabei de falar? Ah, meu Deus, essa Fala. é fácil. Eu estava até Vai. com medo, mas Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos. Que beleza! Você Não me viu isso, pastor assuste, Cris, não, aí? não me assuste, não. Deus seja louvado, Claudiana, irmã Amém. Neide. Amém, amém. Vocês são uma bênção, que lindo. A gente fica Amém. empolgado, maravilhado com o mover de Deus. E eu tenho essa convicção, pastor Luiz, que existem dezenas de pessoas sedentas da palavra. Fica nosso incentivo para que cada pessoa compartilhe esperança, compartilhe essa mensagem. Ela vai sair pelo YouTube também, né? Dentro de algumas horas aí a gente lança no YouTube. E, pastor Luiz, dá seu fechamento aí, que Deus te abençoe mais uma vez, a nossa gratidão aos pastores, Pablo, Marcos, Daniel Lidick, que a bênção do Senhor seja com todos, e esse momento agora, a oportunidade de fecharmos com uma oração. Maravilha, pastor Cris, muito obrigado a você, também ao pastor Pablo, ao pastor Marcos, ao pastor Daniel e a todos. Vamos orar, irmãos, agora e encerrar nossa classe bíblica. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pelo estudo de hoje, obrigado por tudo que a gente leu na Bíblia, meditou, aprendeu, nós crescemos juntos. Ajuda-nos, Senhor, a conhecer a verdade, não só na teoria, mas na prática, e se firmar na verdade, ter uma vida de obediência, de comunhão, uma vida de relacionamento íntimo com o Senhor. Toma em tuas mãos cada pessoa que está aqui, e quando Jesus voltar, leva-nos para o teu reino. E assim, eu, junto com os pastores, entrego cada um que está aqui nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite a todos. Amém. Bom descanso Boa e noite. bênçãos. Boa noite, família. Todos aí, gente. Tchau. Boa noite, meus queridos. Uma boa noite para todos. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite, irmão Boa Pedro. Casa dele assistindo. Boa noite, Dáudia. Eu vi você, Dáudia. Cadê você, Dáudia? Irmão Pedro, cadê você? Boa noite, minha irmã noite, Zélia. Boa Cezinha, noite, irmão. povo de Deus. Irmão Pedro, não vai apagar a luz, não. Celinha. Te amo. Não vai apagar a luz hoje, Eu não. também, ó. Boa noite a todo mundo aí. Boa noite, queridos. Acho que ele não se vê, não. Boa noite, Emerson. Boa noite, Cleo. Boa noite, irmão Neide. Glória a Deus. Ah, pois é, Boa meu noite, irmão. pastor. Foi uma bênção. Aleluia. Luciana, ó. Boa noite, tia Lourdes. Antônio, Ei, boa noite. Luciano. Boa noite. Boa noite, irmã Hilde. Boa noite. Eu esqueci quem é Thiago. Eu não lembro. O último aí apaga a lamparina. dele. Ele falou, última apagar. Não lembro dele. Glória a Deus. Falta essa recomendação. A última apaga a luz.